Olá, Mães em Conexão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosélia Cruz, sou psicoterapeuta. É com muito amor, com muito carinho que venho falar hoje sobre o nosso tema, certo? As feridas emocionais. Eu sempre falo, né? Venha descobrir a origem do transtorno do teu filho, né? A origem do comportamento do seu filho. E gosto muito quando uma mãe vem, Rosélia, né? Eu preciso da sua ajuda, porque ela entrou em conexão comigo, ela entrou em vibração, certo? Ela estava aberta e está aberta ao conhecimento, ao esclarecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais, isso, que todos os seres humanos têm, uns mais de uma e outro umas, né, outros todas, né? Não vai saber como foi a infância dessa criança, desse ser humano, né? Então, tô falando de nós adultos, né? E que pais e mães são o reflexo dos filhos, tá? Então, se você está aí se perguntando por que o teu filho tem um comportamento tão agitado, um comportamento tão agressivo, um comportamento tão inquieto, vem conversar comigo e eu vou te mostrar como fazer com que seu filho se acalme, diminua esse comportamento dele, tá? Então, são cinco as feridas emocionais, tá? Elas são a, a rejeição, o abandono, a injustiça, a humilhação e a traição. Vou falar cada uma detalhadamente, tá? Para que você possa devagar e assimilando e identificando qual é a ferida emocional que está fazendo com que você sofra tanto, e não deixe essa sua versão melhor de você sair aí, transparecer, deixar fluir, né, brilhar. Deixa essa centelha divina que nós temos, né, essa luz divina, porque você é filho de Deus, então você é uma deusinha, né? Uma mini deusinha aí que está com a luz apagada. Então deixa essa luz, né? Seja a luz da sua vida, né? Jesus nos disse, né? Tu és o sal da terra e a luz do mundo. Então, por que que você não se sente a luz do mundo? Porque, gente, existem muitas crenças, muitos paradigmas, e principalmente depois, né, dessas feridas emocionais que nós vamos falar hoje, muita coisa vai clarear na tua mente, tá? Então, primeira ferida aí que a gente vai falar é a rejeição. A rejeição acontece quando? Quando essa mulher, essa moça, essa jovem, toda feliz, vai dar notícia para esse namorado, vai dar notícia para o companheiro que está grávida, e aí de repente ela é rejeitada. Ele diz para ela que não está pronta para ser pai. E aí é um tapa, né? Quem nunca passou por isso, né? Isso é muito comum hoje em dia. Ah, você não se preveniu, a culpa é sua, crie seu filho, né? São palavras doloridas que o tempo todo as moças, independente da era, independente do século, as meninas passam, entende? E é muito sofrido. Então essa mulher, ela vai e sai decepcionada, triste, né? O sentimento ali de decepção, de frustração, muito intenso já ali faz parte dela, e ela vai ainda esperançosa pedindo para os pais: pai, mãe, me socorre, né? Ou então muitas vezes esconde, né, a barriga aí por longos meses, né? Por 6, 7 meses até a barriga não ter mais como. E aí ela acaba que os pais também a rejeitam. Não, você foi irresponsável, né? Porque a gente te deu educação, a gente te disse isso, eu não te disse para fazer isso, eu não te disse para fazer aquilo. E essa jovem, mais uma vez, leva outro tapa do outro lado da cara, né? E está o tempo todo sofrendo com aquele, passando o sentimento de sofrimento, de rejeição para aquele feto que está ali em desenvolvimento. O medo toma conta dela, a apreensão. Eu não sei o que vai acontecer comigo, com meu filho, né? E aí, no último desespero, ela diz: eu vou tirar.
e aí acaba tomando uma erva, né? Buscando meios ilícitos aí de tirar esse bebê. E o que acontece? Ele não acontece o aborto. E essa criança brava, né? Cheia de energia nasce, só que já nasce com o sentimento de rejeição, né? Chora a noite toda, né? Grita, esperneia, né? Escuta a voz da mãe é que ele chora mesmo, escuta a voz dos avós, chora mais ainda. Então essa criança está o tempo todo se sentindo rejeitada, querendo o seu direito de ter a vida que merece, de ter o seu espaço no mundo, certo? Então essa é uma das feridas emocionais que travam, que fazem com que essa criança seja revoltada. E conforme seja nesses próximos 7 a 10 anos, isso só tende a aumentar. Depende de como é o ambiente. Se ele está num ambiente onde as pessoas o rodeiam de amor, de aceitação, mas se só apontam, se só rejeitam mais ainda, essa janela que ele instalou lá no útero da mãe só tende a crescer, tá? Então, vamos agora, né, para a segunda ferida emocional, que é o abandono. O abandono, gente, ele acontece com filhos de pais vivos, né? Aquela criança, sabe aquela criança que está o tempo todo ali, tem 2, 3 irmãos e a criança não é vista? Os pais fazem pouco caso. Eu digo que acontece mais, sabe, no segundo filho, o pai tem 3 filhos, aí vê, né, dá atenção pro mais novo e dá atenção pro que nasceu primeiro, né, o mais velho. E o do meio fica ali, né? Eu não estou generalizando, eu digo que é mais comum em pais que têm 3 filhos, né? Mas pode acontecer, independente, né? Independente, por exemplo, tem o filho, o pai que trabalha fora e tem um filho e o pai chega e não enxerga essa criança, né? Vai direto pro banho, vai ler um livro, vai ler jornal, não sei, né? Não lê mais jornal, né? Mas lê um livro, tá no WhatsApp, tá vendo jornal na televisão, não dá atenção para essa criança, certo? Essa criança tende a se sentir abandonada, tá? Tem uma história que diz assim que um dia o pai chegou em casa, o menino correu para ele, né? O filho correu, abraçou o pai e disse, papai, eu te amo, né? Que bom ter você em casa. E aí o pai brincou com ele, conversou com ele um pouquinho e disse, agora eu vou tomar banho. E o filho falou assim, pai, eu posso te fazer uma pergunta? E o papai falou, pode, filho. E ele disse, eu quero saber quanto é uma hora do seu trabalho, né? E o pai disse que era uma quantidade lá. E aí o menino, nossa, eu não tenho esse dinheiro, né? E aí o pai saiu do banho, a criança na sala, e aí ele foi lá perto do pai, estendeu o que ele tinha economizado e disse, pai, eu quero te pagar para você passar uma hora comigo. Olha que cena, né? Que momento mais emocionante, né? Pensando dessa forma aí, a criança precisar pagar, né, para ter a atenção aí do pai, né? Então, é uma lição pra gente, né? Certo? Então, o abandono é esse. E também acontece, gente, nos casamentos, né? Casamentos, aqueles, não todos, mas alguns, né? A gente não pode de jeito nenhum generalizar, mas os casamentos que tem muitos anos, né? Aí já os companheiros, o esposo não olha para o cabelo dela, não vê o batom, né? Não olha para a pele que fez a limpeza de pele, não olha para o vestido novo que está usando. Mas a mulher acaba se tornando, né, mais um objeto na casa. E também o marido aí, né? O marido que também faz com que essa esposa se sinta, ou a esposa não veja também o marido, né? Indiferente se ele está em casa ou não, ele chegou, então essa esposa também faz vistas, né, de autoabandono aí, de abandonar a pessoa, de não ver, de não enxergar. O abandono é isso, é quando você tem uma pessoa do seu lado, só que você não é vista, né? Você não tem a atenção que você merece. Tá bom, então, terceira, né, ou é segunda já, a gente vai para terceira aí, né, da humilhação. A humilhação é muito mais comum, né, do que a gente imagina, porque a gente está o tempo todo criticando.
o tempo todo comparando, o tempo todo gritando, o tempo todo explodindo com o filho, né? Principalmente os pais que humilham o filho na frente do irmão, humilham o filho, né, o irmãozinho mais novo tá se sobressaindo, andou mais rápido, então isso o pai fala, olha, né, seu irmão tá se desenvolvendo mais rápido e você não está, né? Tudo isso vai sendo humilhante para aquela criança. E aí acontecem as situações de constrangimentos na escola também, que são humilhantes por parte dos colegas, por parte da professora, né? E também, gente, nos relacionamentos, né? O homem que começa a criticar a esposa verbalmente acaba humilhando essa mulher na frente dos filhos, né? Ai, você não faz nada certo, você tá o tempo todo, né, fazendo coisas erradas, você não paga nas contas, eu pago tudo, você tá gastando demais. Então são frases no dia a dia que a gente precisa começar a despertar para essa falácia, né? Essa fala verbal aí que machuca e entra, e dependendo ainda da intensidade, da força com que está dizendo, né, no falar, no como você está se expressando, como está a tua expressão corporal, isso vai se transformando cada vez mais, te deixando, né, se sentindo inferiorizada, incapaz, e você é aquela plantinha do vídeo lá que eu sempre mostro, plantinha que vai minando, em vez de florescer, você vai murchando até secar de vez, tá? Então, a gente vai aí para quarta, né? Quarta ferida emocional, que é a injustiça, certo? A ferida emocional que é a injustiça, e é onde também existe muito, é muito mais comum do que a gente imagina, essa coisa de pedir só pra menina, por exemplo, tem uma menina e um menino, o casal tem tem um casal de filhos, então pede pra menina ajudar a mãe na casa enquanto o menino brinca, certo? Acontece mais com nós mulheres, né, a injustiça. E no caso de dois irmãos, né, quando o pai tem preferência e demonstra isso escancaradamente, que a outra criança começa a se sentir aí, né, injustiçada, porque o pai só dá mais atenção pro irmão mais novo ou pro irmão mais velho, tem uma preferência aí, né? Tem uma amiga, né, uma cliente que é a Cássia, e ela disse que ela é uma das irmãs de 7, e ela não é a mais velha, ela nasceu depois, mas a mãe incumbiu ela, né, responsabilizou ela por fazer tudo dentro de casa, né? Então, lavar a roupa dos irmãos, arrumar a casa, faxinar, era tudo com a Cássia. Então, ela disse que se sentia a própria, né, gata borralheira. Eu disse pra ela, não, que ela disse que tinha um quartinho lá nos fundos que ela se escondia, porque se a mãe dela a visse, né, ali sem fazer nada, sentada no sofá assistindo televisão, disse que perguntava por que ela estava sentada, por que ela não estava fazendo alguma coisa. Então a Cássia disse que se escondia. Eu disse, então você viveu, né, a síndrome da gata borralheira, né? Aí, então foi preciso trabalhar esse sentimento para que a Cássia pudesse se libertar, sair desse estado mental que a gente chama de cativeiro, né? E vivesse a vida dela plena, né? Ser a melhor versão dela, tá? Então acontece muito, é muito mais comum do que a gente imagina, certo? E nós temos aí também a ferida emocional, a quinta e última, a traição, que tem acontecido infelizmente muito entre os casais, né? Que é a infidelidade, né? E quando tem uma criança no meio, essa criança começa, gente, a sofrer muito, porque ela viu esses dois, o pai e a mãe, se amando, se beijando, e aí de uma hora para outra eles começam a se ofender, né, com palavras duras, e muitas vezes ela escuta da traição de um pelo outro, né? Então ela descobre que isso é possível. Então essa criança ela começa a desenvolver a desconfiança, a falta de confiança nas pessoas que ama e em todos aqueles que se aproximam dela, né? Então, a criança, por exemplo, ciumenta, ela foi uma criança que viveu a traição, né? Viver, gente, não precisa ela
ter sido traída exatamente, mas ela vivenciar, ela observar que duas pessoas que se amam são capazes de se ofenderem, de um atrair o outro, entende? Então, observa qual é o sentimento que você tem sentido, qual é o sentimento que está dentro de você, que faz com que você se sinta triste, irritada, desconfiada, né, insegura, porque uma dessas feridas emocionais faz parte aí do teu inconsciente e a gente precisa ir na gene, né, na origem desse transtorno, de onde se iniciou isso, desse comportamento, desse sentimento, para a gente arrancar isso de você, para que você possa viver uma vida plena, uma vida feliz, certo? Chega de se omitir, né? Chega de você ser uma pessoa sofrida, né, amargurada, angustiada. Agora é o momento de autoconhecimento, de você se redescobrir. Então te convido, faça esse convite para participar do Mães em Conexão, certo? Você pode me encontrar, tem o link, né, os links aqui abaixo nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, certo? Todas as manhãs no Instagram eu faço lives às 9 horas da manhã. Você está super convidada. Vai lá para me conhecer, para ver os temas que são exclusivos, né? A gente todo dia tá com um tema novo, um tema exclusivo para você, mãe, que quer fazer a diferença na tua vida e na vida dos seus filhos. Deixa o seu like, comenta se fez sentido para você esse vídeo, comenta aqui, porque o YouTube entende que quando as pessoas comentam, que quando as pessoas deixam o like, é que o conteúdo é bom, um conteúdo proveitoso, um conteúdo que agrega. Então deixa o seu like, faz isso para que outras pessoas, outras mães possam ter esse conhecimento que você está tendo, esse esclarecimento tão proveitoso para você mudar a chave da sua mente, né? Sair do estado mental de sofrimento que você estava, de tristeza, tá bom? Então, minha gratidão imensa e até o próximo vídeo.